Lucas capítulo 8, verso 40, eu leio assim: Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. E Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Verso 49, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas apenas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Jairo é aquele pai que se importa, aquele pai que se dedica, que vai além. Inclusive, trabalhando na sinagoga, ele rompe a barreira do preconceito, procurando o próprio Cristo, sabendo que essa atitude de procurar Jesus poderia trazer problemas para ele no trabalho. Afinal de contas, Jesus não era muito bem-vindo na sinagoga. Mas Jairo não se importa. Jairo não se importa com o que as pessoas vão falar. Jairo é o pai exemplar, é o pai que luta, é o pai que, quando encontra Cristo, diz o texto, ele se prostra e diz assim: salva minha filha. Se tem uma coisa que é muito difícil de fazer, é dar notícia ruim, né? Todo mundo gosta de dar notícia boa, dar notícia de que, sei lá, o salário aumentou, de que um filho vai nascer, não sei, de que conseguiu um emprego. A gente adora dar notícias boas. E, inclusive, a nossa identidade como adventista é dar as boas novas. Não é verdade? A gente anuncia uma notícia boa. Agora, esse homem tinha o desafio de dar uma notícia ruim. Uma menina de 12 anos tinha morrido. Eu me lembro também, numa experiência de internato que a gente viveu no período da pandemia, e eles ficaram ali com a gente, os alunos. Eu me lembro que tinha uma menina que estava pedindo muita oração pelo pai, que tinha contraído o vírus da Covid. E a gente orou, e infelizmente o pai dessa menina veio a falecer. O colega pastor me ligou e disse assim: Lúcio, você vai ter que dar a notícia. Cara, e era um senhor de 50 anos. Agora você imagina uma menina de 12. Você tem que dizer que essa menina morreu. Vocês repararam como ele faz? Ele começa a notícia dizendo assim: não incomodes mais o mestre. Quem é que estava incomodado? Ele inclusive reconhece Jesus como mestre. ele olha para Cristo e diz assim: não, o Senhor de fato é mestre. Mas aquilo que sai da boca dele não é o ensino do mestre. É curioso porque reconhecer o mestre, até os demônios reconhecem. Sabe essa fé superficial? O próprio Cristo diz, até os demônios reconhecem. O que ele está dizendo é: não incomodes mais. No fundo, quem estava incomodado era ele. Ele estava pensando assim: se eu fosse Deus, eu ia deixar esse homem para lá. Porque, na verdade, o problema já acabou, a menina morreu. Esse homem, ele era incapaz de sentir a dor do outro. Incapaz.
Diz o texto que ele também trabalhava na sinagoga. Eles eram colegas de trabalho. Agora você imagina você ter que contar uma notícia ruim para um colega de trabalho seu. Ele podia ter dito isso de várias formas. Ele poderia ter dito: veja, olha, eu estou triste, é uma notícia ruim, eu estou do seu lado porque você precisar. O que eu posso fazer para te ajudar? Mas ele tenta fazer algo que a gente às vezes faz, e esse é o segundo obstáculo. A gente tenta defender a Deus, usando uma teologia que por vezes não expressa aquilo que Deus diz. Ele tenta defender a Deus e fala assim: deixa Deus para lá, deixa o mestre para lá. Deus não precisa de defensores, né? Deus precisa de testemunhas. Ele chamou a gente para contar os encontros, contar as vezes que Ele nos resgatou. Esse homem tenta fazer algo que ele não foi chamado para fazer. E a resposta de Cristo para mim é emblemática. Sabe o que Jesus faz? Jesus ignora completamente a fala do homem. Chega para o pai e diz assim: não temas, crê somente. Tem uma frase de um autor, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tem uma frase de um autor que diz mais ou menos assim: o oposto do amor não é o ódio, é indiferença. O oposto da arte não é feiura, é indiferença. O oposto da fé não é nenhuma heresia, é indiferença. O oposto da vida não é a morte, é indiferença. E o nome desse autor é Elia Wiesel. Ele viveu em um dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Ele disse que ele morria todo dia quando ele olhava alguém sofrendo e não sentia nada. Ele disse que a morte não é parar de respirar, que a morte é parar de sentir a dor do outro. Porque o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Às vezes, a gente gasta tempo teorizando, e esse homem que trabalhava na sinagoga tinha uma teoria de que Deus precisava ser protegido, mas ele esqueceu do princípio primordial dos ensinos de Cristo: o amor, a compaixão, a capacidade de sentir a dor do outro. Eu quero caminhar para o fim, e eu vou ler aqui com vocês 2 versos sobre o temor do Senhor, se você quiser me acompanhar. Jesus diz para esse pai: não temas. A primeira vez que Jesus diz não temas para alguém, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 15. Essa é a primeira vez que Jesus diz essa expressão famosa, não temas. Gênesis capítulo 15, versinho 1, depois desses acontecimentos, Gênesis, eu vou esperar mais um pouco, capítulo 15, versinho 1, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, será sobremodo grande. A segunda vez que a expressão não temas aparece no texto bíblico é no capítulo 21, vai um pouquinho mais para frente, na história de Agar. O verso 17 diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo do Senhor chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele disse a expressão não temas de forma individual, apenas para uma pessoa, para esse pai. Jesus diz não temas para um pai que sente medo quando recebe a notícia de que sua filha de 12 anos tinha falecido. No livro de Gênesis, a primeira vez que Jesus diz não temas também é para um pai. E esse pai, ele está com medo porque a promessa não se cumpre e o filho não nasce. A segunda vez que Jesus diz não temas, agora é para uma mãe que também está com medo porque não consegue proteger o seu filho que está morrendo de sede no deserto da vida. Sabe qual que é a sensação que eu tenho, pai e mãe? Que a expressão não temas, no texto sagrado,
está reservado para você, pai, para você, mãe. Eu queria te dizer nessa manhã, pela fé em Cristo Jesus, não temas, porque assim como Deus disse para Abraão, o Senhor é teu escudo. O Senhor é o escudo dos nossos filhos, é Ele quem nos protege. Esse homem tentou defender a Deus. Quando Jesus diz, não tema, Jairo, Jesus está dizendo, eu vou proteger, sou eu que cuido. Assim como eu disse para Abraão que você teu escudo, que eu era o escudo dele, eu sou o teu escudo. Assim como Deus diz para Agar, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. E é curioso, porque se você ler com calma a história, você vai perceber uma coisa. O menino não fala. E alguém pode perguntar, como é que Deus ouve a voz de um menino que não fala? Sabe o que significa o temor do Senhor? O temor do Senhor é ter a certeza e confiar com fé em um Deus que ouve orações não ditas. Sabe qual é a nossa mensagem? A primeira, o início da primeira mensagem angélica, que nós, como adventistas do sétimo dia, anunciamos. Como que ela começa? Temei a Deus e dai-lhe glória. Sabe o que nós, como adventistas, devemos anunciar para as pessoas que sofrem? Para um mundo que sangra. E a gente liga a TV, o rádio e vê notícia no litoral de São Paulo, vê notícia, enfim, mundo afora, de terremotos e guerras, de pessoas que sofrem. A nossa mensagem do temei a Deus e dai-lhe glória é a mensagem do irmão, amigo, fique em paz, se eu conheço um Deus que Ele é teu escudo e Ele te protege. É isso a essência da nossa identidade, o princípio da nossa identidade. É anunciar um Cristo que ouve a oração dos nossos filhos, mesmo que eles não saibam orar, mesmo que eles nem saibam falar, Deus já está ouvindo. A mensagem do temor do Senhor é a mensagem de um povo que decidiu entregar todos os medos para Deus e dizer, Senhor, eu temo tão somente a Ti, porque eu decidi entregar os meus medos em Tuas mãos. A história termina com um terceiro grupo de personagens que funciona também como um obstáculo. Jesus chega na casa e sabe, ele encontra pessoas chorando, diz o texto, uma multidão. E esse é o terceiro grupo, a multidão. As pessoas estão chorando e aparentemente fazendo o oposto do mensageiro, o mensageiro incompassivo que não liga para a dor do amigo. Eles aparentemente estão se importando, mas quando Cristo diz que a menina não tinha morrido, ela apenas dormia, o que eles fazem? Você reparou? O que eles fazem? Eles dão risada, né? Eles começam a debochar. E pode ser que na tua jornada da fé, você já tenha encontrado alguém que funcionou com esse tipo de obstáculo, da zombaria, que riu quando você disse de algo que era extremamente experiencial, seu e Deus, de algo que era sobre fé, sobre o temor do Senhor, de algo que aparentemente na lógica humana não fazia sentido nenhum. Deus combate a risada, e o texto diz, com uma ferramenta que eu queria que você se lembrasse, a terceira ferramenta. Ele tomou ela pela mão, e é curioso porque as duas histórias envolvem toque, né? As duas mulheres não têm nome, as duas mulheres estão à beira da morte, uma sangra 12 anos, outra tem 12 anos de idade. As duas mulheres precisam de um milagre, e as duas mulheres são curadas com o toque. Jesus segura na mão e diz, em alta voz. É como se o texto estivesse dizendo algo mais ou menos assim. As pessoas estão rindo. Você está ouvindo o barulho da risada? Tem algo que é mais alto do que a risada das pessoas. E ele fala em alta voz, como se tivesse sobressaindo todas as risadas daquela multidão. Jesus combate a zombaria com a sua voz. Jesus combate as pessoas que tiram sarro, que não acreditam, com a sua voz. Então diz, menina, levanta. Jesus segura pela mão e faz o milagre.
Eu trouxe uma imagem que é uma imagem que eu trouxe ela um pouco mais afastada. Essa imagem rodou o mundo nos últimos dias, né? Ela se tornou símbolo, essa imagem, da crise humanitária na região da Turquia. Nesse terremoto morreram aproximadamente 45 mil pessoas. Algumas pessoas foram encontradas 13 dias depois do soterramento. Mesut, está segurando a mão da sua filha, Irmak, de apenas 15 anos, morta nesse terremoto. Ele encontrou ela depois de 3 dias. E ele ficou um tempão segurando a mão da filha, até que alguém pudesse retirar os escombros. Ambas as histórias falam de toque. Jesus, como um bom pai, segura nossa mão todas as vezes que sentimos medo. Como a primeira mulher que tremia, se escondendo no meio da multidão. Ou esse pai que não consegue proteger a filha que tinha morrido, de apenas 12 anos. Jesus, como um bom pai, segura a nossa mão todas as vezes que enfrentamos com coragem os desafios da vida. Mesmo que as pessoas deem risada, sua voz se sobressai sobre a multidão. Essa voz nos tranquiliza e diz: continua, meu filho, eu estou do seu lado. Jesus, como um pai, como um bom pai, segura a nossa mão todas as vezes que encontramos o ódio, a indiferença, a inveja, e diz: crê somente, crê somente. Jesus, como um bom pai, segura a nossa mão todas as vezes que encontramos alguém que, na tentativa de encontrar um sentido para a nossa fé, jogam água fria em nossos planos. E esse Cristo diz: filho, filha, a tua fé te salvou. Jesus, como um bom pai, segura a nossa mão todas as vezes que sangramos, todas as vezes que caímos e cansamos, todas as vezes que pensamos em desistir, e renova as nossas forças dizendo: vai-te em paz, vai inteiro, vai completo, para uma nova vida, para uma nova jornada. Eu queria que você saísse daqui com a certeza de que Jesus te chama de filho, de que Jesus te segura pela mão, e que Jesus diz: não temas. Por isso, anuncia aos 4 ventos sobre um Cristo que é o nosso escudo, sobre um Cristo que ouve a nossa voz.